Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela da Inspira Verde e hoje a gente está começando o desafio 2020 sem lixo. Então hoje é o primeiro vídeo, a gente vai falar sobre como começar uma vida lixo zero. Será que você consegue? Então, para começar, a gente vai falar primeiro sobre o que vai acontecer durante esse desafio. A gente vai ficar 5 semanas falando aqui, né, de conteúdo, trocando ideias, e aí tá rolando uma inscrição, o link tá lá na página inicial do Instagram e também na nossa página da agenda do site. Então, quem ainda não se inscreveu pode se inscrever a qualquer momento e participar. E aí, quem tá inscrito já vai receber um e-mail com materiais complementares ao que a gente está falando aqui no vídeo e também com tarefas, né, para a gente ir desenvolvendo um avanço durante esse desafio, né? A ideia é que a gente chegue ao final de 5 semanas e alcance a meta lixo zero. E aí, vamos lá então. Primeiro, meta lixo zero não significa que a gente vai ficar durante um mês sem produzir nenhum tipo de resíduo, não é isso. Então, o que é a meta lixo zero? Que essa sim, totalmente alcançável na nossa vida, numa empresa, no evento, e que a gente vai buscar aqui durante esse desafio. Então, a meta lixo zero é a gente garantir que apenas 10% no máximo, né, ou seja, até 10% de todo resíduo que foi gerado, né, na sua casa, por exemplo, seja encaminhado para aterro sanitário. Então, ou seja, 90% dos resíduos vão ser desviados do aterro sanitário. Por que começar um desafio como esse? Bom, porque primeiro sim, é claro que a gente precisa de uma mudança de comportamento, essa mudança é coletiva, né? Então assim, essa mudança tem que acontecer primordialmente nas empresas, nos governos, no coletivo como um todo, mas isso passa muito pela nossa atitude individual, até porque as empresas, os governos, né, e o coletivo é feito de um conjunto de indivíduos que têm consciências diferentes, umas mais avançadas que outras, e as atitudes coletivas começam individualmente. Então a gente tem uma responsabilidade grande, mesmo sozinhos, né, sobre todo o lixo que a gente gera, que a gente está apoiando que seja gerado, né, às vezes até indiretamente, né, por meio das nossas escolhas de consumo. Então a gente tem uma responsabilidade grande, a gente tem uma chance de conseguir mudanças também grande. Então, por mais que você aí se sinta muito pequeno, assim, eu sou tão insignificante perto dessa mudança toda que é necessária, não é. Porque cada mudança que a gente faz, a gente acaba dando exemplos, inspirando outras pessoas, e assim começam mudanças, né? Então, assim, atitudes individuais importam e tem resultado sim, né? E aí tá passando da hora da gente tomar atitudes mais concretas. Agora é o seguinte, quem pode participar desse desafio? Gente, qualquer pessoa, não precisa estar já com algumas atitudes em andamento, não precisa ser uma pessoa extremamente consciente das questões ambientais, né? Saber tudo sobre reciclagem, compostagem, já colocar tudo em prática. Podem ser pessoas que estão, inclusive, chegando agora aqui, né? Na Inspira Verde, conhecendo um pouco mais sobre vida lixo zero e que queiram começar mudanças que saibam que são importantes. O meu desafio aqui nesse desafio é mostrar para você que é possível sim alcançar a meta lixo zero na nossa vida pessoal em casa. Né? Assim como eu ajudo também empresas e eventos a buscarem essa meta, na nossa vida pessoal, na verdade é até mais fácil e dá para fazer isso em apenas um mês. Então vocês vão ver como a gente vai fazer isso. A cada semana a gente vai colocando um conteúdo de vídeo e também as pessoas inscritas vão receber por e-mail, né, o material complementar e algumas tarefas. E no final dessas 5 semanas, vocês vão ver que vai ter mudado muito a forma como vocês lidam com os resíduos, como vocês vão saber lidar mesmo, né, encaminhar esses resíduos, o que dá para reciclar, o que não dá. Começando então o desafio mesmo, bom, eu já falei sobre lixo zero, né, que na verdade é uma meta em que 90% de tudo que for gerado tem que ser desviado do aterro. O que significa desviado do aterro? Aterro sanitário é a última destinação para resíduos que não tem solução. Por quê? A maioria dos resíduos deve ser encaminhada para reciclagem e para a compostagem. Né? Claro que tem vários detalhes aí, ó. Nem tudo é reciclável, nem tudo é compostável. É aí que entram as mudanças que a gente vai fazer aqui.
Então, por exemplo, a gente vai discutir quais materiais, quais tipos de plásticos, metais, papéis e tal que a gente usa no dia a dia podem ser reciclados ou não podem, né? Então, assim, a primeira coisa é esclarecer o que pode e o que não pode ser reciclado do ponto de vista da indústria mesmo. Aí entra também a questão da logística, de assim, onde levar esses materiais para garantir que eles estão sendo reciclados, como garantir que da forma que eu estou colocando lá na minha casa ou no meu prédio, isso está seguindo para reciclagem, né? Então a gente vai falar disso. Então assim, é muito importante garantir que aquele material que seja reciclável seja de fato reciclado, ou seja, ele chegue a ser reciclado, né? E aí temos a fração também orgânica, que tem como destinação a compostagem, né? Que é também uma reciclagem de matéria orgânica. É você pegar resíduos orgânicos, ou seja, restos de alimentos, e transformar aquilo em adubo a partir de um processo, né, que é biológico, que é controlado, né, que transforma os alimentos em adubo, né? Então isso também é uma reciclagem, a reciclagem da matéria orgânica. Fazendo a correta separação e destinação dos resíduos para reciclagem, para compostagem, a gente já consegue dar uma boa destinação para a maior parte dos resíduos. Aí vão entrar aqueles resíduos que a gente não sabe o que fazer, ou que a gente sabe que não tem uma possibilidade de reciclar nem de compostar, ou seja, os rejeitos, que são de fato lixo. Essa é a definição de lixo, é aquilo que não pode ser aproveitado, que não pode ser nem reciclado, nem compostado. Então, a gente vai examinar todo o nosso lixo, vai identificar o que a gente gera de reciclável, como que a gente consegue garantir a reciclagem, a gente vai identificar o orgânico, como que a gente pode fazer compostagem, qual tipo de compostagem, se você em casa, no serviço de coleta, se tem algum lugar que faz compostagem, né? Então, assim, a gente vai buscar destinações para esses resíduos. E aí a gente vai entrar numa análise dos rejeitos, né? Então assim, a gente vai ter que identificar dentre todos os resíduos que a gente gera, o que é aquilo que eu tenho que substituir. Então assim, materiais que não têm destinação, ideal a gente substituir por algo que possa ser reciclado ou compostado, certo? E aí, além de tudo isso, dessa destinação para alcançar a meta lixo zero, de 90% de desvio de aterros, ou seja, reciclando e compostando, a gente vai também fazer um esforço de como reduzir mesmo o volume e a quantidade de resíduos que a gente gera, porque isso é muito importante. Não basta dar uma destinação correta para os resíduos, a gente tem que gerar menos resíduos, né? Então, é aquele primeiro conceito dos 3 R's lá, reduzir, reutilizar e reciclar, a gente precisa reduzir a quantidade de resíduos que a gente gera, né? Então, a gente vai chegar nisso também, como reduzir a quantidade de resíduos que a gente gera. Tá? Então vamos lá. No vídeo da semana que vem, a gente vai aprender a identificar todo o resíduo que a gente gera, saber o que dá para reciclar, o que não dá, o que dá para compostar e como, né? E o que não dá. E aquele rejeito ali, que é o lixo, que a gente precisa substituir por opções mais sustentáveis para reduzir isso. Agora, para a gente reduzir de fato o volume, a quantidade de resíduo que a gente gera, aí tem várias mudanças de hábitos que a gente tem que fazer. E aí os próximos vídeos vão ser sobre isso. Então, como é que a gente vai tratar disso? A gente vai falar sobre a nossa geração de lixo em casa, principalmente na cozinha. Vai falar também sobre lixos de banheiro, né? E como substituir, né? O uso de sacolinhas nas lixeiras, cada utensílio que a gente usa, coisas que a gente usa recorrentemente. E claro que também tem aquelas especificidades de cada um, né, gente? Porque cada um tem hábitos diferentes e os hábitos da gente é que vão gerar como consequência certos tipos de resíduos. Então isso muda de casa para casa, de pessoa para pessoa, é normal, né? Então a gente vai fazer essa identificação de como reduzir a quantidade de lixo dentro de casa e também como a gente pode evitar vários lixinhos que a gente gera quando a gente sai, quando a gente está na rua, vai comer fora, vai fazer uma compra em algum lugar, ou às vezes está caminhando, né, para ir até o lugar onde você vai almoçar e você dá aquela passadinha ali em algum lugar do comércio, acaba comprando uma coisa, vem uma sacolinha, vem uma embalagem. Como fazer escolhas melhores para isso? Como fazer uma redução de lixo também quando você participa de eventos, viagens, né, algumas situações específicas. Então, assim, com isso, abordando tudo isso, a gente consegue entender melhor onde que a gente gera cada tipo de resíduo, qual é o tipo de resíduo, como evitar isso. Então, a gente vai falar de tudo isso aqui. E aí, pra gente deixar já uma tarefa para vocês hoje,
A coisa mais importante nesse momento do início do desafio é a gente conhecer o nosso resíduo, conhecer mesmo. Então, o que eu vou propor para vocês? E eu espero muito que vocês façam, porque isso vai trazer revelações na vida de vocês em relação ao lixo que vocês geram. É o seguinte, hoje a gente está começando um desafio e aí daqui a uma semana a gente vai ter o próximo vídeo. Eu quero que durante essa uma semana, esses 7 dias, vocês não coloquem o lixo da casa de vocês para fora, ou seja, vocês vão acumular um lixo, né, resíduos na verdade, né, vai ter lixo também e vai ter resíduo que tem destinação adequada, que vocês acumulem esses resíduos na casa de vocês por uma semana. Então vamos lá, tem várias dicas para isso, que eu já estou imaginando o que vocês estão pensando. Nos resíduos secos, né, que são principalmente assim, embalagens de alimentos, né, de embalagem em geral, de coisas que você compra para o banheiro, para a cozinha, etc. Vocês podem guardar numa caixa, arruma uma caixa de papelão. Então hoje passa no mercado perto da sua casa ou na padaria, alguma coisa de comércio que receba muito mantimento, né, reposição, pede uma caixa de papelão e aí você guarda nessa caixa de papelão os resíduos secos, né? E aí tem uma dica muito importante que é guardar o mais limpo possível, né, gente? Até porque daqui a uma semana a gente vai mexer nisso, tá? E a gente vai ter que caracterizar isso, então guardem limpinhos os resíduos, não só porque a gente vai mexer e colocar a mão, porque isso também melhora o potencial de reciclagem e também porque várias outras pessoas mexem nos nossos resíduos depois que a gente coloca para fora de casa, então é sempre bom colocar eles mais limpinhos, certo? Beleza, agora resíduo orgânico, então todo aquele resto de alimento ali do baldinho que fica ali na pia da sua cozinha, né, que sobrou do preparo dos alimentos, ou até resíduos de alimentos mesmo do prato e tudo mais, seria muito importante vocês conhecerem também. Eu sei que é mais complicado de acumular por 7 dias, porque em 7 dias, se você deixar no baldinho lá na pia, vai começar a produzir cheiro, né, produzir chorume, que aí é tóxico, aí começa a atrair mosquinhas e outras coisas. Então, o que eu recomendo para vocês? Coloquem numa vasilha grande, né? Pega assim uma vasilha grande que vocês têm em casa, dessas vasilhas plásticas de guardar alimentos mesmo, vão colocando nela e deixa dentro da geladeira, porque dentro da geladeira vai conservar muito mais e aí você consegue guardar por 7 dias. Se você quiser, pode colocar até no congelador, tá? Porque aí não vai dar nada de líquido, chorume, nada. Então, assim, você pode colocar na geladeira ou no congelador, numa vasilha grande, durante uma semana, tá? Isso vai ser muito importante para vocês terem ideia do resíduo orgânico que vocês geram, porque pela minha experiência em cursos de compostagem, quase ninguém sabe, vai pensar numa composteira sempre que é a menor possível, porque acha que gera muito pouco resíduo, e quando começa a usar, descobre o contrário. Então, é super comum a gente não conhecer a quantidade de resíduo que a gente gera. Então, assim, guardem o orgânico numa vasilha grande, na geladeira e no freezer. E o seco, todo o resíduo seco que tiver da sua casa, exceto o papel higiênico, tá, gente? Vocês vão colocar numa caixa de papelão. O papel higiênico, aí beleza, você pode deixar no lixinho do banheiro, né? Por enquanto, não estamos ainda falando de mudanças, então se você ainda usa sacolinha plástica, beleza, pode ser na sacolinha plástica mesmo, então amarra bem, deixa bem fechadinho e aí deixa lá no banheiro ou se encher antes disso, coloca num outro cantinho só para você ter ideia do volume no final da semana que vem, tá? Então, a primeira proposta aqui, para começar o desafio, é a gente conhecer o nosso lixo e é guardar todos os resíduos que a gente gerou em casa, não só o lixo, né? Todos os resíduos secos, orgânicos e o lixo, que é principalmente pro banheiro. Guardar durante uma semana, porque semana que vem a gente vai fazer uma identificação disso. E aí, segunda proposta para vocês, anotem todos os materiais que vocês tenham dúvidas. Então, por exemplo, essa embalagem aqui que eu sempre compro, que é do alimento X e tal, eu não sei se isso aqui pode ir para reciclagem ou se isso é rejeito, o que eu faço com isso, se tem como eu compostar, né? Então, se não sabe aquilo, anota aquela dúvida ali que você tem daquele material, ou tira foto para você lembrar, tá? E aí, terceira tarefa para vocês fazerem essa semana. Isso que eu propus agora é em casa, certo? Então vamos ter que observar também os resíduos que a gente gera na rua. Então assim, hoje, segunda-feira, eu saí para almoçar em tal lugar,
fui no lugar X e depois eu passei no lugar, comprei um picolé, tem lá a embalagem de picolé. Aí anota, segunda-feira, picolé. Vai anotando o que você fez, né? Aí no final de semana, que é mais comum a gente sair para eventos, ir na rua, vai numa lanchonete às vezes, se usou muita coisa descartável, copo, canudo, talher, qualquer coisa, anota também naquele dia. Sábado, fui em tal lugar, gerei um copo e uma embalagenzinha de batata frita, não sei, o que você gerar, né? O copinho do açaí, comprei pra viagem, tinha um copinho descartável, né? Agora, se você já é uma pessoa que usa vários utensílios e recursos descartáveis, o que você vai fazer? Vai anotar aquilo que você deixou de gerar. Então, assim, fui no açaí, pedi um açaí para viagem, mas usei o meu copo, deixei de usar um copo descartável e, não sei, depende do lugar onde você foi, né? Eles iam entregar também com a colher, com guardanapo, com a sacolinha. Anota tudo isso que você deixou de gerar, porque essa também é uma quantificação do lixo que a gente estaria gerando, certo? Então, beleza. Então, 3 tarefas para vocês recapitulando. A primeira é juntar todos os resíduos que você gera na sua casa durante uma semana, lembrando da caixa de papelão e da vasilha na geladeira, que ajudam muito. Segunda tarefa é anotar suas dúvidas sobre alguns materiais que você já identificou ao longo, né, da geração na sua casa, que você tem dúvidas sobre o que fazer. E a terceira tarefa, na rua, anote tudo que você gerou de resíduo ou, né, o que você deixou de gerar. Beleza? Então semana que vem a gente continua aqui. Quem tá inscrito aí vai receber o material complementar e aí a gente se vê semana que vem.